Você já sentiu o peso do amanhã antes mesmo dele chegar? Aquela inquietação que rouba o sono, que aperta o peito, que faz o coração disparar sem razão aparente? A ansiedade não pede licença para entrar. Ela simplesmente invade, ocupa espaço, toma conta dos pensamentos. E o medo, esse companheiro silencioso, sussurra mentiras sobre o futuro, sobre quem você é, sobre o que pode acontecer. Mas será que Deus tem algo a dizer sobre isso? Será que as Escrituras falam sobre essa dor tão humana, tão presente, tão real? A verdade é que a Bíblia não ignora a ansiedade. Ela não finge que o medo não existe. Pelo contrário, ela reconhece essas emoções e nos oferece um caminho, uma direção, uma esperança que vai além do que sentimos. Desde o Antigo Testamento até as cartas do Novo Testamento, encontramos homens e mulheres de Deus lutando contra a angústia, contra o pavor, contra a incerteza. E o mais interessante é que Deus não os condenou por sentirem medo. Ele os encontrou exatamente onde estavam. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes ele clamou nos Salmos, derramando sua alma diante do Senhor. No Salmo 42 ele diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Davi conhecia a ansiedade. Ele sabia o que era acordar com o coração apertado, com a mente acelerada, questionando se Deus estava realmente presente. Mas olhe o que ele faz. Ele conversa com a própria alma. Ele não nega o que sente, mas também não permite que o sentimento tenha a última palavra. E então, no mesmo salmo, Davi responde a si mesmo: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Aqui está uma verdade profunda. A esperança não é a ausência de ansiedade, mas a escolha de confiar, mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. Davi não esperou que a ansiedade passasse para buscar a Deus. Ele buscou a Deus enquanto ainda estava ansioso. Ele aprendeu que a presença de Deus não elimina automaticamente nossas emoções difíceis, mas nos dá força para atravessá-las. Quando vamos ao Novo Testamento, encontramos Jesus falando diretamente sobre a ansiedade. No Sermão do Monte, em Mateus 6, ele diz: "Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir." Mas repare que Jesus não está dizendo que não devemos nos importar com essas coisas. Ele está dizendo que não devemos deixar que a preocupação com elas domine nossa vida, roube nossa paz, ocupe o lugar que pertence a Deus. Jesus continua: "Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" É uma pergunta que toca o âmago da nossa ansiedade. Será que realmente acreditamos que Deus cuida de nós? Ou vivemos como se tudo dependesse apenas do nosso controle, da nossa capacidade, do nosso esforço? A ansiedade, muitas vezes, é filha da ilusão de que precisamos controlar tudo. Paulo, o apóstolo que sofreu tanto, que foi perseguido, preso, apedrejado, náufrago, sabia muito bem o que era viver sob pressão. E mesmo assim, ele escreveu em Filipenses 4: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças." Perceba a ordem: não fique ansioso, mas leve tudo a Deus em oração. A alternativa à ansiedade não é fingir que está tudo bem, mas levar nossas preocupações àquele que pode fazer algo a respeito delas. E então Paulo promete algo maravilhoso: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não faz sentido para a lógica humana. Ela não depende das circunstâncias. Ela vem de cima, de um lugar que transcende nosso entendimento limitado. É uma paz que guarda, que protege, que vigia nosso coração mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas repare, ela vem através da oração, da súplica, da entrega sincera. John Piper, teólogo e pastor americano, disse uma vez que a ansiedade acontece quando imaginamos o futuro sem Deus nele. Pense nisso. Quando você se preocupa com o amanhã, você está, na verdade, projetando um cenário onde Deus está ausente, onde você está sozinho, onde não há providência divina. A ansiedade é, de certa forma, um esquecimento temporário de quem Deus é e do que Ele prometeu.
É por isso que Jesus nos convida a viver um dia de cada vez, buscando primeiro o reino de Deus, confiando que o Pai sabe do que precisamos. O medo, por sua vez, tem uma raiz diferente. Ele geralmente está ligado a uma ameaça percebida, a um perigo real ou imaginário. E a Bíblia está cheia de momentos onde Deus diz ao seu povo: não temas. Essas palavras aparecem mais de 300 vezes nas Escrituras. Deus disse isso a Abraão, a Moisés, a Josué, a Gideão, a Maria, aos discípulos. Sempre que Deus se revelava, sempre que chamava alguém para algo maior, a primeira coisa que ele dizia era: não tenha medo. Por quê? Porque Deus sabe que o medo paralisa. Ele nos impede de avançar, de obedecer, de confiar. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A promessa não era que não haveria batalhas, mas que Deus estaria presente em todas elas. O antídoto para o medo não é a ausência de desafios, mas a certeza da presença de Deus. Hernandes Dias Lopes, pastor e escritor brasileiro, nos lembra que o medo é uma emoção legítima, mas não pode ser nosso conselheiro. Ele pode nos alertar sobre perigos reais, mas não pode ditar nossas decisões. Se deixarmos o medo no comando, nunca daremos um passo de fé, nunca confiaremos plenamente em Deus, nunca veremos milagres. O medo precisa ser submetido à verdade de Deus, à sua palavra, às suas promessas. Só assim, ele perde o poder de nos controlar. Há também uma dimensão espiritual que não podemos ignorar. Paulo nos lembra em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo de nossas almas quer nos paralisar com medo, nos consumir com ansiedade, nos afastar de Deus através da preocupação constante. Mas a Escritura nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que quando somos tomados por um medo irracional, por uma ansiedade que não faz sentido, podemos reconhecer que há uma batalha espiritual acontecendo e buscar a Deus em oração. Mas como isso se aplica à nossa vida prática? Como saímos da teoria e entramos na realidade do dia a dia? Primeiro, precisamos ser honestos com Deus sobre o que sentimos. Ele não se assusta com nossa ansiedade. Ele não se decepciona com nosso medo. Ele quer que venhamos até Ele assim como estamos, com o coração despedaçado, com a mente acelerada, com a alma perturbada. Davi fez isso. Jó fez isso. Os profetas fizeram isso. E Deus os ouviu. Segundo, precisamos meditar na palavra. Não apenas ler rapidamente, mas deixar que a verdade de Deus penetre em nosso coração. Quando a ansiedade vem, podemos declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o medo bate à porta, podemos lembrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder de renovar nossa mente, de transformar nossos pensamentos, de trazer paz em meio ao caos. Terceiro, pratique a gratidão. Paulo não disse apenas para orar, mas para orar com ações de graças. Quando você para agradecer, mesmo pelas coisas pequenas, sua perspectiva muda. Você começa a ver a mão de Deus onde antes só via problemas. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade, porque nos lembra de que Deus tem sido fiel, de que Ele tem provido, de que Ele não nos abandonou até aqui. E se Ele cuidou de nós no passado, por que não cuidaria no futuro? Quarto, viva um dia de cada vez. Jesus foi claro: basta a cada dia o seu próprio mal. Não carregue o peso de amanhã hoje. Não tente resolver problemas que ainda não existem. Confie que Deus dará a graça necessária para cada momento, mas essa graça vem no tempo certo. Quando você tenta viver no futuro, você se sobrecarrega com ansiedades que não são para agora. Respire fundo, volte ao presente, entregue o amanhã a Deus. E lembre-se, buscar ajuda não é falta de fé. Às vezes Deus usa terapeutas, medicamentos, comunidade, amigos para nos ajudar a atravessar momentos difíceis. A igreja primitiva compartilhava suas vidas, suas lutas, seus fardos. Gálatas 6 nos ensina a levar as cargas uns dos outros.
não foi feito para carregar tudo sozinho. Permita que outros caminhem com você, orem por você, te lembrem da verdade quando você esquecer. A ansiedade e o medo são parte da experiência humana, mas eles não precisam ser a última palavra. Deus oferece algo maior: sua presença, sua paz, sua provisão. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete estar conosco em cada um deles. Ele não garante que nunca sentiremos medo, mas garante que nunca estaremos sozinhos. E essa é a diferença entre viver escravo da ansiedade e viver livre em Cristo. Então, quando a ansiedade vier, e ela virá, lembre-se de que Deus está perto. Quando o medo bater e ele baterá, declare que Deus é maior. Não negue o que sente, mas também não deixe que o sentimento defina sua realidade. Sua realidade é definida pela verdade de Deus, por suas promessas, por seu amor inabalável. E essa verdade é mais forte do que qualquer ansiedade, mais poderosa do que qualquer medo. Que você possa, hoje, entregar suas preocupações a Deus, que você possa confiar que Ele cuida de você, que você possa viver um dia de cada vez, buscando primeiro o seu reino, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que você possa descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque está nas mãos daquele que resolve todas as coisas. Deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e por sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por dificuldades. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Deus abençoe você.